Os aliados mais próximos de Bolsonaro preparam um contra-ataque, uma denúncia na Corte Internacional, caso o Bolsonaro possa vir a ser denunciado no caso da suposta tentativa de golpe. Lembrando que até agora ele foi indiciado, denunciado ainda não. E se for denunciado, denunciarão também Alexandre de Moraes, talvez até o Procurador-Geral da República na Corte Internacional. E a gente vai falar disso, a matéria do Globo, e a gente vai tratar aqui com vocês. Também uma matéria do Metrópolis trata de um recuo do Bolsonaro. Pois é, o Bolsonaro tinha aventado, segundo matéria do próprio Metrópolis, lançar um nome muito próximo a ele, da própria família, para presidente da República. Agora, o próprio Metrópolis diz que não é bem assim, que parece que o Bolsonaro recuou, ou que isso nunca existiu. Vamos entender um pouquinho tudo isso? Então não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, isso ajuda bastante o nosso canal, isso é uma força que você pode dar para o nosso canal. Se você também não fez o download do livro sobre leilões, se você ainda não aprendeu a ganhar dinheiro com leilões, baixa o livro, tá? Vale muito a pena, tenho certeza que você vai gostar e vai gostar muito, tá bom? Bora começar? Vamos para cima? Vamos de matéria? Vem aqui, vamos começar já chegando, né? Direto na matéria que te interessa. Matéria do Globo. Mas tem muitas outras matérias interessantes. Flávio Bolsonaro diz que Corte Internacional pode ser o caminho, caso o pai seja denunciado por tentativa de golpe. Vamos lembrar, o Bolsonaro, até agora, ele já foi indiciado pela Polícia Federal. Indiciado é o primeiro passo. É quando a Polícia Federal fala, olha, usei a criatividade e eu vi aqui que o Bolsonaro tentou dar um golpe. Pois é, agora eu não sou dono da ação penal. Eu vou mandar para quem é dono da ação penal, que é o Procurador-Geral da República. E aí o Procurador-Geral da República vai olhar, né, a decisão de indiciamento por parte da Polícia Federal e vai falar, olha, o Bolsonaro realmente tentou dar um golpe. Vou apresentar a denúncia. E aí começa o processo. Ou vai falar, nossa, essa criatividade não deu certo. Não vou apresentar a denúncia. E aí o processo arquiva. Ele é o dono da ação penal. Então Flávio Bolsonaro disse que se houver essa denúncia, é porque a coisa ficou séria e aí virou processo. E aí, eles não acreditam mais que vai ter o devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Vão recorrer à Corte Internacional. Acompanhe a matéria aqui comigo. O senador Flávio Bolsonaro afirmou que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, pode recorrer a cortes internacionais, como o Tribunal de Direitos Humanos da ONU, Organização das Nações Unidas, caso seja denunciado por tentativa de golpe. A declaração foi dada em entrevista à CNN, nesta segunda-feira. Questionado se essa seria a alternativa de defesa do ex-chefe do executivo, o parlamentar chamou de caminho e opção, no mínimo, razoável. Pois é. Hoje, né, não pairam dúvidas, né, pelo menos há um grande grupo de juristas, que o Bolsonaro não terá o devido processo legal. Não será um processo no qual lhe será garantido ampla defesa e contraditório. Porque o processo, ele é um processo viciado e nulo desde o início. Começa com o erro de competência. O Bolsonaro não tem mais foro privilegiado, uma vez que não é mais presidente da República. Não deveria ser julgado pelo ministro Alexandre de Moraes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a vítima, Alexandre de Moraes, é juiz, Alexandre de Moraes. Então, mais uma vez, temos uma situação em que nenhum lugar do mundo isso é permitido. Pelo menos numa democracia, isso não é permitido. Então, tem argumentos fortes? É claro que tem argumentos fortes. E a gente vai estar acompanhando, né, se realmente vai haver essa denúncia, se vai acontecer essa denúncia ou não. Vamos falar do Lula, né, e da sua impecável gestão dos cofres públicos e das estatais? Pois é. Olha mais essa. Mais um recorde para o governo Lula. Pois é. Dessa vez, insolvência dos Correios. Comandada por um advogado indicado pelo grupo Prerrogativas, a estatal foi retirada pelo petista, junto com a Telebrás, da lista de empresas a serem privatizadas e tem um prejuízo recorde. Já estão falando em abrir falência
Ou melhor, não pode privatizar, mas pode falir pelo tamanho da incompetência, né? E aí foi um advogado lá da turma do Prerrogativas que foi tomar conta disso, né? E é engraçado que há pouco tempo atrás, no governo do ódio, dava recorde de lucro. E já é o efeito, né, das decisões impensadas, as brusinhas da Shein, que reduziu em 40% a negociação. E o Correio não está tendo mais o que fazer. Eu achei interessante, tem um rapaz, né, o perfil dele chama Economista Sincero, e eu acho bem interessante. O nome dele é Charles Wicks, tá? O Charles Wicks, ele... Acho que eu confundi aqui, né, o Economista Sincero com o Charles. O Charles Wicks, ele falou sobre essa questão exclusiva dos Correios dando prejuízo. Acompanha comigo. Pois é, galera, e para surpresa de 0 pessoas, o Correio está dando prejuízo. Mas não é qualquer prejuízo, é quase um recorde. Só de janeiro a setembro desse ano foram 2 bilhões de reais. Eu vou repetir, 2 bilhões de reais de prejuízo. E esse prejuízo só não foi maior do que na época da Dilma, que os Correios tiveram 2,1 bilhões de prejuízo. Mas como esse prejuízo de 2 bilhões foi esse ano só entre janeiro e setembro, provavelmente teremos em 2024 um recorde que está perigando até, se o Correio continuar dessa forma, numa insolvência. Então eles já estão tomando medidas ali de corte para que a empresa continue. E eu te pergunto, nesse cenário, numa boa, você é ou não é favorável à privatização dos Correios? Me diga aqui nos comentários, cara. Mas vamos conseguir um recorde novo, né? Maior prejuízo da história. Me diga aí. E aí, bichão? Você é ou não favorável à privatização? 100% favorável à privatização. Eu acho, né, que só se tivermos realmente um presidente que se preocupa com o país, as estatais começam a dar lucro. Mesmo assim, é muito temerário. Não tem que estar nessa situação. O lucro que vem para o bolso, né, das empresas, do Estado, tem que ser dos impostos de empresas que dão muito lucro. Ou seja, o imposto tem que ser baixo, mas o lucro das empresas tem que ser muito alto para dar muito retorno. É boa e velha curva de Laffer, né? Então, sou favorável a privatizar tudo, 100% privatização. Não gosto de órgãos e de empresas estatais, né? Vamos lá, vamos falar agora do recuo ou não do Bolsonaro, né? Depende do teor da matéria. Há uns 2 dias atrás, saiu uma matéria do Metrópolis, na qual vi ali um anúncio, né? Um prenúncio, vamos dizer assim, porque não foi oficial, né? De que Bolsonaro poderia indicar o Eduardo Bolsonaro como candidato a presidente da República. Tá, eu já de cara falei para vocês que eu não gosto da ideia, tá? Não me agrada o Eduardo Bolsonaro como candidato a presidente. Por que não, Sandro? Por vários motivos. Já estão vindo como um trator para cima da família Bolsonaro. Você acha que o judiciário vai dar trégua? Você acha que vai compensar, né, muita esforço em cima de eleger um candidato da família Bolsonaro para depois, no final das contas, eles virem puxar no tapetão? Então, eu sou mais pragmático nesse caso aqui. Hoje eu prefiro muito mais um centro-direita viável do que uma direita que o sistema não vai deixar, né, de jeito nenhum. O que a gente precisa entender é que a esquerda não pode continuar, senão todo mundo vai quebrar. E aí, entra aqui. Por que aliados apostam que Bolsonaro não lançará um filho para o Planalto? Porque, no mínimo, ele é inteligente, né? O Bolsonaro é bem razoável nas suas posturas, e isso seria uma postura não muito inteligente. Apesar das especulações dos bastidores, aliados de Jair Bolsonaro apostam que o ex-presidente não lançará nenhum de seus filhos parlamentares ao Palácio do Planalto em 2026, caso permaneça inelegível. Eu reitero, o foco tem que ser 100% no Senado. Na avaliação desses aliados, o ex-presidente não arriscaria as eleições tidas como certas de seus filhos, Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, ao Senado em troca de uma disputa incerta ao Planalto. É óbvio, né? Isso é claro e evidente, né? O Eduardo Bolsonaro está eleito senador da República. Alguém tem dúvidas? O próprio Flávio Bolsonaro já é e vai se reeleger. Ninguém tem dúvidas. A força do Bolsonaro e do bolsonarismo hoje ainda é gigante.
Aliados lembram que, além de tentar recuperar sua elegibilidade, o foco de Bolsonaro em 2026 é eleger uma bancada bolsonarista forte no Senado para tentar usar esse poder contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Em entrevista à coluna Igor Gadelha, em novembro, Bolsonaro já havia negado que Flávio Bolsonaro, o mais cotado dos filhos para lhe suceder, seria candidato à presidência da República em seu lugar nas eleições de 2026. Abre aspas. A resposta é a mesma. Essa partícula, se, caso, talvez, não existe. Eu sou candidato até que minha morte política seja anunciada para valer. Eles não têm argumento para me tirar da política, disse Bolsonaro. Tá, mas vocês sabem que isso é muito difícil, né? Mas o Bolsonaro tá agindo certo e tem que fazer exatamente isso, né? Eu, no lugar do Bolsonaro, eu manteria a minha candidatura 100% até que o sistema falasse não, para depois focar todo o apoio numa figura que vai estar com aliança comigo. E é isso que o Bolsonaro vai fazer. É exatamente a mesma estratégia que o Lula fez com o Haddad, quando lançou o Haddad em 2018. E eu digo, reitero, né, Bolsonaro vai ter que se acostumar com alianças, né? Ó, vamos lá. Teve o casamento do Flávio Dino. Eu preciso que vocês entendam uma coisa. Juiz é juiz, não tem que atuar como político. E aí tem uma velha máxima, né, uma frase que é muito conhecida de muitos de vocês. A soberba precede a queda. E tem juiz, tem ministro se achando o astro de Hollywood, né? A reação de Moraes aos gritos de Xandão no casamento de Dino. Olha, eu defendo e eu advogo pela tese de que ministro do Supremo Tribunal Federal não tem que ficar posando de artista, não tem que ficar posando de político. Ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ser uma figura recatada, pouco falada, né? Que no máximo é comentada pelas suas decisões depois que já decide. Eu vou dar um exemplo que até me surpreendeu positivamente nesse quesito. O Zanin. Né? O Zanin até me surpreendeu positivamente. O cara era o advogado do Lula. Eu imaginei que chegaria uma figura ali com uma soberba, né? Com a estrutura de que ia chegar e ia ficar dando entrevista. Não. Recatado, na dele, pouco se manifesta, poucos vêm falar no Zanin, né? Diferente de figuras como o Flávio Dino e o próprio Alexandre de Moraes. Mas no casamento aconteceu, né, esse exemplo de soberba aí. Entre os ministros do STF que comparecem ao casamento do colega da corte, Flávio Dino, no Maranhão, Alexandre de Moraes foi o mais requisitado pelos demais convidados. Em um discurso após a cerimônia, Dino agradeceu a presença de Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli. Ao citar Moraes, foi interrompido por um coro de Xandão. O povo começou a gritar Xandão, né? É óbvio, né? Só tinha pessoal lá da esquerda lá. Pouco afeto a sorrisos, né? Alexandre se desarmou diante dos que, embalados pelo clima festivo, entoaram a homenagem a plenos pulmões. Ao deixar a área reservada para magistrados do STF e descer para o salão, Moraes foi a autoridade mais solicitada para fotos. Todos que pediram selfie foram atendidos. É uma celebridade, né? Não devia. Sinceramente, não deveria. Tá? Deveria ter uma postura de juiz, né? Deveria ter uma postura acatada, recatada. É a minha visão, né? É a minha visão como jurista. Acho que daqui a pouco está anunciando aí, né, candidato a presidente da República, sem sequer se afastar do STF. É possível. Tudo é possível na República das Bananas. E aí vamos falar do Milei? Milei já está tirando onda com o Brasil, né? Aí é foda. Milei divulga ranking que mostra o peso argentino como a melhor moeda do mundo. E adivinha qual é a pior moeda do mundo? É a moeda do Brasil, a moeda do Lula, a moeda sua e minha, bando de trouxa. Essa é a realidade. O presidente da Argentina, Javier Milei, divulgou em suas redes sociais um relatório apontando que o peso argentino foi a moeda que mais registrou valorização em 2024. Em contrapartida, o real, né, brasileiro foi a moeda que mais desvalorizou neste ano. Olha só isso, né? Que coisa, né? Que retrato hoje
do capitalismo e do socialismo, que retrata hoje da direita e da esquerda a destruição econômica que o governo Lula está fazendo no Brasil, em compensação à recuperação econômica depois da destruição da esquerda que o Milei está fazendo lá na Argentina. O Milei, hoje eu vi um secretário argentino, né, em espanhol aqui, falando o seguinte: olha, o Milei estará nos livros de história, né? Vai ser um próximo Margaret Thatcher que vai constar dos livros de história. A meta dele é pegar um país destruído como a Argentina, destruído pela esquerda, né, numa situação deplorável, e entregar resultados que vão ser exemplo para o mundo. Hoje nós já temos uma figura que já entrou para a história, Nayib Bukele, ou Nayib Bukele. Inclusive, está o livro nosso aí disponível na descrição. E o Nayib Bukele, ele, como que eu posso dizer para vocês? Ele fez história mostrando como pegar um país destruído, né, do ponto de vista de segurança e torná-lo um país muito seguro. Hoje saiu a pesquisa de que El Salvador é o país mais seguro do mundo, mais do que a Suíça, para você ter noção. Então são figuras que vão entrar literalmente para a história, né? E aí é interessante porque o Brasil ele insiste, né, nessa história de comprar briga com os Estados Unidos. Hoje saiu uma foto, né, um vídeo está circulando, o próprio Putin já liberou, né, do que seria, né, a moeda, né, o BRICS Coin, vai se chamar BRICS Coin, é o reflexo de várias, para quem não viu aqui, eu vou colocar de novo, de várias bandeiras, né, e uma coisa chamou a atenção, a bandeira do México está aí também, mesmo sem o México fazer parte do BRICS, seria um anúncio, um prenúncio de que o México também vai entrar para o BRICS. E aí a coisa começa a ficar mais tensa, porque o México hoje é um dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. O México passando para o BRICS, né, dá uma certa cutucada. Então, o BRICS dobrou a aposta e está disposto a enfrentar o dólar americano. Agora, uma coisa é séria. Quem vai acreditar, né, na moeda do BRICS? Convenhamos. A moeda do BRICS é lastreada em ouro. Fica sob a tutela e a batuta do Banco dos BRICS, guardado por Dilma Rousseff. E se você não acreditar que a moeda dos BRICS está lastreada no ouro, que as reservas de ouro não estão lá no Banco dos BRICS, você pode ser levado a ter uma conversa com o Putin ou com o Xi Jinping. Ou seja, você não tem como questionar. Eu não acredito que essa moeda do BRICS, né, vai ter muito resultado aí não, né? Ontem também, eu ia até trazer essa matéria, mas não deu tempo por causa da quantidade de editoriais, aconteceu uma coisa bem sinistra, né? Você lembra do caso do homem fogos de artifício, o homem bomba, que se explodiu de frente o prédio do STF e que a própria GSI considerou que ele era um lobo solitário, agiu sozinho? Pois é, né? Uma péssima notícia, uma notícia muito triste. A esposa dele, ou ex-esposa dele, que botou fogo no seu próprio corpo e no lugar onde eles moravam lá, também faleceu ontem, né? Morre Daiane Dias, ex-esposa do autor de atentado contra o STF, né? O homem-bomba, né? Daiane morreu 16 dias após atear fogo em si mesma na casa onde os dois moravam no Rio do Sul. No dia 13 de novembro, Francisco Vanderlei Luiz tentou invadir a sede do STF. O homem portava explosivos e, após ser impedido de entrar, atirou alguns dos artefatos contra o prédio. Ele morreu com uma das explosões. E aí, alguns dias depois, a mulher foi lá e botou fogo, né, dentro da casa onde ele morava, com ela lá dentro. Isso chamou muita atenção, deu uma repercussão muito estranha, né? Por que essa mulher fez isso, né? Uma situação muito esquisita. E hoje, infelizmente, chega a notícia do falecimento da Daiane Dias, né? A ex-companheira dele, né? Assim, algo lastimável, mostrando que
a saúde mental do nosso país não vai bem, né? Não é só dos dois, do próprio país não vai muito bem, tá certo? E é isso, pessoal. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Daqui a pouco, tá? Meio-dia a gente volta com mais um editorial para vocês. Eu tô esquecendo de trazer a data, né? A cabeça tá ruim. Já tô velho, gente. Vocês têm que ter paciência com o velho, tá? Mas eu volto daqui a pouquinho, tá? Com mais conteúdo. Hoje, dia 4 de dezembro de 2024, tá? Esse é o primeiro editorial do dia. A gente volta daqui a pouco com mais um para vocês. Abraço.